pessoal, eu sou a Tabata Barbosa, sejam bem-vindos ao Conaísa. Hoje a gente está aqui com a presença da Márcia. Márcia, muito obrigada por ter nos recebido. Imagina, eu adorei, estou super feliz de fazer parte desse movimento, dessa conscientização. Acho bárbaro, eu que agradeço. Obrigada, estou muito feliz. Se você não assistiu a palestra dela, você precisa assistir, vai no www.conaiso.com.br e veja como você faz para conseguir assistir essa transformação de vida, que é o que ela passou pra gente aí no decorrer da palestra do Conaiso. Foi muito bacana, muito obrigada. Uma coisa pra mim, o que afinal é PNL? Muito boa essa pergunta. PNL, P de programação. Então nós programamos a nossa mente, tá, o tempo todo. Ou a gente programa com consciência ou a gente programa inconscientemente. Então a gente tem para levantar de manhã, a gente desperta e a gente tem uma programação que pode já ser intuitiva, faço sempre as mesmas coisas, ou ela pode ser planejada. E o objetivo é que você escolha as melhores programações. Então, programação é que o cérebro se programa o tempo todo. Como que o cérebro se programa, né? Neuro. Como é que é essa neuro? Através de pensamentos e através da palavra. Então, através do movimento físico, o meu cérebro se programa. Se eu entro numa situação acuada, o meu cérebro vai responder de uma maneira talvez mais evasiva, mais omissa, menos participativa. Então, isso está programando o meu cérebro. Uma palavra programa o meu cérebro, um tom de voz programa o meu cérebro, um pensamento programa o meu cérebro. Então, tudo isso nós usamos na programação neurolinguística. Programando o cérebro, o resultado, a ação. Quando, por exemplo, um aluno que tem extrema capacitação, que tem extremo conhecimento, mas ele vai para um ambiente profissional de trabalho, o primeiro emprego dele, e ele não consegue lidar, por exemplo, com aquilo que o chefe solicita, porque ele em nenhum momento aprendeu a seguir procedimentos. O que acontece ali? Ele tem uma determinada reação, mas essa reação que ele tem, que pode ser impulsiva, que pode ser de ruptura, que pode ser de frustração, ela foi anteriormente programada por um tipo de pensamento, por um tipo de linguagem, por um tipo de informação que ele até recebeu de casa ou da escola. E ele está reagindo a uma programação. Então, poder trabalhar com a programação, com o cérebro e com a linguagem como nós explicitamos a nossa interação no mundo, é o estudo e a função da programação neurolinguística. E qualquer pessoa, independente da idade, independente do grau de ensino dela ou da situação socioeconômica, ela pode se beneficiar dessa programação. Então, a gente tem inúmeras experiências de pessoas, né, de um público mais sofisticado e um público menos sofisticado, um público que tem algumas carências sociais e econômicas e que se beneficiam da programação neurolinguística. Porque o que é maravilhoso? Todo ser humano tem um cérebro e todos nós podemos usá-lo. Então, independente de onde aquela pessoa estudou, de onde ela mora, ou do que foi a vida dela, ou do que ela tem essa capacidade. Então é como se eu pudesse ensinar o meu cérebro a fazer as coisas a meu favor, é isso? É exatamente isso. Durante muito tempo, na década de 80, a gente dizia o seguinte: a PNL é o manual do seu cérebro e você vai poder usá-lo. E hoje eu diria para você, é como se você aprendesse a acessar esse recurso que está aí e que você usasse a seu favor. E se você, quando a gente diz isso, as pessoas falam, mas que coisa egoísta. E eu costumo dizer o seguinte: se todos nós, vamos pegar essa palavra, que é só uma palavra, o que nós chamamos de egoísta? É você pensar em você para entregar o seu melhor. Se você fizer isso, você está sendo o quê? Responsável. Porque se eu deixo de fazer isso, eu vou entregar o meu pior para o outro. E isso seria uma ação de egoísmo. Se eu tenho o melhor e entrego o pior, eu estou sendo uma pessoa que tem uma atitude egoísta. Agora, você cuidar para entregar o seu melhor, você está sendo muito generosa. Por quê?
a gente entrega o melhor para as pessoas quando nós temos um apreço naquela situação, quando nós temos um significado, uma satisfação. Então eu estou entregando o meu melhor, eu estimulo o melhor do outro. E eu só posso entregar o melhor se conseguir desenvolver esse melhor em mim. Exatamente. Não é? Senão não consigo compartilhar isso. Isso é muito importante você falar. Às vezes as pessoas confundem as terminologias e acabam criando alguns paradigmas, né? Algumas coisas que a gente precisa entender melhor e ver que nem tudo é tão difícil, né? Que a gente pode trazer isso para a nossa realidade um pouco melhor. Mas qualquer pessoa, você falou que pode aprender. Então a gente falou aí de movimentos empresariais no seu ambiente profissional, a gente falou de formação acadêmica, mas se eu sou uma dona de casa, né, e que é muito nobre, eu cuido da minha família e eu quero desenvolver aspectos emocionais da minha família, quero que eles tenham um relacionamento melhor em casa, né, quero que os meus filhos tenham sucesso na vida, enfim. O que eu posso fazer para desenvolver isso? Eu também posso, se eu tenho essas características? Pode, eu até quero compartilhar com você que a gente tem um programa de formação em programação neurolinguística, que é um modelo americano. Nós fizemos, a gente tem, né, uma sintonia com a Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e nós usamos, lógico, esse modelo hoje já é o nosso modelo, a gente já criou algumas metodologias no Brasil, a engenharia da felicidade, os 3 Cs, a psicologia transformacional. Então a gente tem alguns modelos e a gente tem um practitioner, que é a formação, mas ela segue um padrão que é o padrão internacional. E a formação ela é feita em alguns meses, porque a gente trabalha didaticamente. Você recebe o conteúdo, treina o conteúdo, volta, a gente faz uma checagem, enfim. É um processo de aprendizado. E nesse programa, eu posso te dizer assim, com muita satisfação, que as experiências mais ricas foram as experiências onde nós tínhamos pessoas de 14 anos e nós tínhamos pessoas, posso te citar, várias donas de casa, inclusive uma do interior, uma italiana de 78 anos, que o motorista levava, porque era motorista de não sei quem, de um amigo, era uma história, que ela vinha, porque ela era inabilitada para guiar, e ela vinha do interior, os finais de semana, que era uma vez por mês, e ela se empenhava de tal maneira a trazer pra gente a riqueza do que ela fazia durante o mês que nós tínhamos de intervalo. A gente tinha canais, a gente tem, né, a gente monitora pela internet e tal, mas, e ela também começou a fazer uso desses recursos, conversar com as pessoas nos grupos, e assim, experiências lindas de você ver, por exemplo, uma dona de casa italiana que veio para o Brasil, quis muito cedo, menina, que criou uma família, que tem netos, bisnetos, viúva, e que vem se reinventar, dar um ressignificado, vem se reprogramar para entregar o melhor para ela e para a vida. E aí eu posso te contar histórias de pessoas com... Nós tivemos, né, um curso de Practitioner Master, que também veio uma pessoa que também era do interior, de 67 anos, uma mulher viúva que dizia que não ia viver mais nenhuma grande experiência. Quando ela terminou o programa, ela se casou. Então, assim, mudanças na vida das pessoas. Nós tivemos também um senhor que beirava os 70 anos, que foi fazer psicologia. Então, assim, eu posso te contar muitas histórias lindas, inclusive muitas que me emocionam verdadeiramente, porque ver um jovem de 14 anos que estava, de uma certa maneira, pouco conectado a ele próprio, então, levando os estudos de uma maneira pouco responsável, envolvendo-se mais com bebidas do que talvez fosse útil, e que através de um programa ou de uma forma de usar o cérebro fez um caminho diferente. Então, isso é muito bacana. Quando nós aqui recebemos, e graças a Deus a gente tem esse prazer, final do ano passado, eu tive uma pessoa que fez practitioner com 13 para 14 anos, porque nós éramos o único. Hoje eu acho que quase todos no Brasil fazem isso, mas eu assinei a carta de autorização para receber um adolescente de 13 anos no practitioner. Eu disse, eu assino
que eu me comprometo que ele vai daqui ter muitas ferramentas, porque as pessoas falaram, os pais receosos, ele tem só 13 anos, mas queremos abraçá-lo aqui e ele vai se desenvolver, mas tem pessoas de 70, tem pessoas de 30, fique tranquilo, nós estamos aprendendo, é um processo como se fosse uma universidade usar o cérebro, ele é bem-vindo, independente da idade. E no final do ano agora eu recebi uma pessoa que fez um practitioner super jovem, que teve todo um processo, foi para fora e voltou agora com 20 e poucos anos e veio aqui agradecer o processo que foi feito até de como ela fez essa transição para ficar lá, para viver isso e o quanto foi útil o programa que ela desenvolveu aqui. Então, assim, é uma dona de casa, é uma profissional de afazeres e emocional e muitas vezes essa mulher... Ela dá um suporte emocional, ela dá um suporte, exato, vezes, né? Exato. E muitas vezes ela descobre que muitas das coisas que estão acontecendo, ela pode mudar, porque de uma certa maneira foram originadas na dinâmica que ela desenvolveu. Então isso dá um poder de ação para ela fantástico, assim como o pai, de repente, com uma maturidade, vem para um programa como esse de practitioner, né, praticante de PNL, e ele se descobre possuidor de outras habilidades que ele desconhecia, ou do que ele pode fazer para mudar o núcleo familiar e ter as próximas gerações agindo de uma outra maneira. Então, assim, é muito bacana quando a gente recebe, ou quando a gente recebe, como nós tivemos já, pessoas com deficiências visuais e que acompanham um curso perfeitamente, porque o cérebro está aqui, independente do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, a gente pode usar outros caminhos. Então nós também fomos o primeiro instituto a trabalhar com deficientes, né, num programa de formação, porque eu acredito muito na diversidade, eu acredito muito no respeito com a diversidade. E ambos os lados, acrescenta ambos os lados, né? Muito para as pessoas que de repente têm uma vida diferente. Sim. E para as pessoas que construíram uma vida dentro de uma diferença. Então você tem ali composições que são belíssimas. E eu gosto muito, particularmente, eu acredito muito no processo de aprendizado, quando você trabalha com as diferenças. Esse é um jeito muito legal da gente aprender. Até porque hoje nós vivemos um modelo do profissional sem fronteiras, você tem mudanças em conceitos de vida, de carreira, por exemplo, de dinâmica de vida. Hoje um pai, ele de repente pode ter um filho que opta em viver no exterior, né? Então, como é que ele lida com isso? Como que essas programações, elas se ajustam para você se sentir bem? Porque nós temos, às vezes, pessoas que vêm nos procurar e dizem assim, eu estou me sentindo culpado porque eu estou muito distante. E mudar isso para que você dê amor, independente da distância, é uma coisa maravilhosa, falando de famílias, de mães. E nós já tivemos, por exemplo, pessoas que vieram de comunidades e que vieram fazer practitioner. Ontem nós estávamos falando sobre isso, lembrando de uma história linda de uma pessoa que nos procurou, viu uma revista que eu tinha feito, que foi divulgada, uma revista bastante popular que a gente fez com um CD nas bancas, isso na época que existiu o CD, e que transitou por vários lugares, né? Porque o CD naquele momento era concreto. E essa pessoa nos ligou de uma comunidade dizendo o seguinte, olha, eu moro numa comunidade, eu não sei se isso é impeditivo, eu não tenho condições de fazer o programa, mas eu queria conversar. E nós atendemos ela aqui, e ela conversou e nós fizemos para ela um parcelamento de 68 vezes e fizemos um esquema completamente diferente. Por quê? Porque é importante você dar para toda pessoa a dignidade de que ela pode fazer e de que ela pode custear o seu fazer. Pode ser que o custo, o investimento vai ser diferente, Sim. Custear o investimento vai ser diferente do outro, mas que ela se sinta digna num grupo de pessoas. E essa pessoa fez uma trajetória linda, ela se mudou, quando comprou um apartamento, enfim, ela foi se desenvolvendo e ela também vê, todo ano ela nos liga, dá um retorno de que o quanto isso foi importante na vida dela. Então eu estou te contando algumas histórias de perfis
para mostrar que, e óbvio, a gente tem herdeiros que fazem parte desse programa, a gente tem pessoas de vários públicos e que enriquecem essa experiência, porque para nós é o cérebro que está sendo ativado. E se nós tivermos pessoas melhores, eu tenho certeza que até esses preconceitos que a gente vive, eles passarão por uma transformação. E isso serve também, as pessoas que nos assistem normalmente colocam as crenças limitantes, começam a colocar uma série de fatores que impedem elas de desenvolver. Então, quando a gente escuta uma história, quando a gente dá um depoimento de uma história assim, a gente está falando para as pessoas que estão nos assistindo que é possível, né? É possível. É lógico que cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua forma de fazer, mas é possível desenvolver toda e qualquer habilidade. Isso, acho que Tabata, isso que você colocou é uma premissa na programação neurolinguística. Se você pode, eu também posso. Então, lógico, você é de um jeito, porque a sua vida foi de um jeito, as suas crenças, elas se estruturaram de uma forma, mas até uma crença eu posso transformar. Então, se eu acreditava em algo, eu posso transformar. Nós temos depois do praticante, a gente tem o master praticante, que é um trabalho só de crenças. Então, as crenças, elas são transformadas. E eu sei que se você pode, eu também posso. Basta eu querer. Então, uma das coisas que eu sempre digo quando a gente está formando grupos de praticantes de PNL, eu digo, bom, tá, você está me falando isso, mas qual é o querer? Qual é o tamanho do querer? Porque se o querer for pequenino, é melhor a gente ser muito honesto com o outro. Olha, se você quer pouco, talvez seja importante pensar no que daria significado e se é relevante você investir a sua energia em algo que você quer pouco. Talvez seja muito mais saudável você fazer outras coisas. Agora, se eu quero muito, se eu quero que o meu cérebro disponibilize o melhor para mim, se eu quero viver da melhor forma possível nesse mundo, comigo e com as outras pessoas, esse benefício a programação neurolinguística traz. Então, assim, isso é muito bacana. Ninguém ensina ninguém a nada, né, Márcia? Porque se você não quiser mesmo aprender aquele conteúdo, não adianta o melhor especialista vir te dizer o que você tem que fazer, que não vai ser efetivo para você. Sim. Então, conhecimento independente, seja qual técnica eu for escolher para desenvolver as minhas habilidades, eu tenho que querer primeiro, né? Tudo nasce dentro de nós. É o que você falou, o cérebro está dentro de nós, então tudo que a gente fala e faz é dentro de nós, né? Sim. Mas você me conta uma coisa, a gente tem como fazer uma relação entre o currículo da escola e PNL e desenvolvimento emocional? Por que isso não é pautado no currículo? Quanto isso é importante? A gente consegue fazer essa relação? Eu acho que a gente não só consegue, como seria maravilhoso que ela existisse, tá? Por vários fatores. Como a gente, na escola, está desenvolvendo conhecimento, seria um ambiente mais coerente para você ter o desenvolvimento das habilidades emocionais, da programação neurolinguística. Isso facilitaria, por exemplo, um aluno a aprender um idioma, isso facilitaria um aluno a aprender matemática, isso facilitaria o aluno a aprender qualquer conhecimento com outros estímulos e com outra motivação. Existem muitos trabalhos, infelizmente ainda nos Estados Unidos, mas existem muitos trabalhos falando da aceleração do processo de aprendizagem. Mas mais do que aceleração, porque a gente compra muito quando a gente fala em educação e programação neurolinguística, ainda tem um formato muito de aceleração, que é photo-read, que são métodos para você ler rapidamente, para você fazer um modelo mental de informação. E esquecemos que existe uma parte que facilitaria, por exemplo, a pedagogia e os professores e as escolas a lidar com a singularidade de cada aluno. Então, às vezes nós recebemos adolescentes, o ano passado nós recebemos um adolescente que a escola queria, porque queria, encaminhá-lo para um psiquiatra para que ele tomasse Ritalina. Por quê? Uma escola super tradicional de São Paulo, e obviamente por ética, vou manter o nome em sigilo, mas uma escola AA,
e que era importante ele tomar Ritalina e ir para um psiquiatra porque ele tinha um déficit de atenção, porque ele não respondia de acordo com os padrões estabelecidos. E nós começamos a fazer um trabalho com ele, usando a programação neurolinguística para que ele criasse um método de estudo, para que ele criasse uma confiança para absorver o conteúdo. E ele foi, eu vou resumir, ele foi avaliado na Inglaterra como um potencial, porque agora ele vai fazer a universidade lá fora, como um potencial pela capacidade que ele tem de absorção, enfim, das habilidades que ele tem. Então, muitas vezes, a nossa estrutura, ela deixa de desenvolver um talento num aluno por conta da rigidez do método. Então, sem aqui entrar no mérito dos métodos, mas a programação neurolinguística, ela seria um apoio, ou talvez ela criasse uma sinergia, pelo menos eu imagino isso, idealizo isso, a gente tem alguns projetos nesse sentido, academia de pais, academia de professores, mas existe muito pouco ainda de conhecimento e aderência, mas existiria uma sinergia para que todos se beneficiassem, porque se um aluno e se um professor usam melhor o seu modelo mental, que é fantástico, nós teríamos muito mais resultado. Então, eu acredito nisso muito e eu acredito que nós estaremos desenvolvendo seres humanos mais capacitados emocionalmente, que é um outro ponto que hoje a gente sofre. Você tem um profissional que sai muitas vezes da graduação, ou eu vou além, que sai da pós-graduação, porque hoje você tem alunos indo para a pós-graduação muito jovens, o que é benéfico num aspecto, mas às vezes limitante, e você tem um profissional que sai e quando no primeiro desafio que ele se depara no trabalho, ele corre para os pais e pede, por exemplo, a demissão, ou diz que aquela empresa não é para ele. Isso existe o quê nesse cenário? Uma inabilidade emocional, que na minha concepção, quando a gente pensa em formação, isso seria também uma responsabilidade de formação. Sim. Como é que podemos formar profissionais e eu vou além, seres humanos mais inteiros, com interesse, para desenvolverem o melhor para o mundo? Porque não adianta saber o conteúdo e você não saber como administrar esse conteúdo, né? Então, é como você falou, às vezes ele vai para o mercado de trabalho, é super qualificado de forma cognitiva, mas não tem inteligência emocional, não sabe gerenciar as coisas. Então, tudo aquilo que ele aprendeu acaba que não sendo utilizado do potencial que poderia ser. Exato. Né? A gente tem aí uma gama muito grande com a internet de soluções, a maioria delas, algumas, né, que propõem verdadeiros milagres de transformação. Seja um de manhã e outro à tarde. Isso. Eu queria que as pessoas entendessem que é muito importante, sim, a gente procurar conhecimento, mas a gente tem que saber procurar esse conhecimento. Né? Exatamente. E você tem aí uma história de anos de estudo, Sim. Né, principalmente em programação neurolinguística. E conta um pouquinho pra gente o que você faz aqui. Ela nos recebeu no escritório dela, então um lugar muito bacana. O que você faz aqui que você pode transformar a vida das pessoas aqui? Legal. O Instituto de Talentos é um instituto com vários profissionais. Eu coordeno, né, a metodologia, coordeno o grupo. E só é possível a gente fazer isso porque tem uma série de profissionais que também estão imbuídos, envolvidos, conectados a essa metodologia, que isso para a gente é um valor importante. Todos aqui desejamos, desde que a outra pessoa queira acessar o nosso melhor e acessar o melhor dos nossos clientes. E nós temos 3 segmentos, Tabata. Hoje o Instituto, eu venho a minha trajetória começou aos 14 anos e eu tive o privilégio de começar em departamento pessoal na época, que depois virou o RH. E eu comecei lidando com gente. Então sempre a educação me chamou a atenção, eu fiz magistério, eu fiz pedagogia, fiz psicologia. O desenvolvimento humano sempre foi uma coisa que me atraiu muito. E eu comecei no universo corporativo e participei de uma grande fusão, a primeira fusão do mercado financeiro no Brasil, e foi lá que eu conheci a programação neurolinguística. Então esse despertar me levou muito para a parte corporativa no primeiro momento. Então o Instituto ele tem
3 braços. Ele tem um braço, e lógico, quando a gente fala corporativo, lidar com gente sempre foi uma coisa presente. Quando eu conheci essa metodologia, eu fui buscá-la para atender uma demanda que existia no meu ambiente profissional. Mas quando eu fui buscá-la, ela me beneficiou como pessoa. Eu tinha um quadro de alergia que me acompanhava, e parecia até milagre o que aconteceu, mas era uma estrutura do meu cérebro. E eu, no programa, a pessoa disse que ia fazer uma demonstração de uma determinada estratégia para alergia. E eu estava lá muito focada no contexto corporativo. Eu queria a metodologia para fazer a integração das culturas de 2 empresas, que eram 2 empresas grandes, e como eu disse, repertório no Brasil. Então eu queria uma coisa muito bacana que garantisse a integração. E aí quando ela disse que ia fazer uma experiência noturna, se os participantes do programa estivessem disponíveis, ia estar aberto, eu fui. E a abordagem era para alergia. E eu me candidatei. Então, assim, naquele momento eu era limitada de usar perfume, usar maquiagem, de comer uma lista de alimentos, e eu me intitulava a alérgica. E ali eu vivi uma experiência que mudou a minha vida. Eu comecei a ter acesso a tudo que antes eu tinha uma restrição, eu evitava. E aquilo fez tanto significado junto com o trabalho corporativo, que quando eu terminei o trabalho corporativo eu resolvi criar um grupo e trabalhar com o Instituto para disponibilizar isso para empresas e pessoas, porque como eu tinha me beneficiado como pessoa, eu queria que tivesse essas duas frentes. E óbvio, a empresa é feita de pessoas, então que a gente trabalhasse o ser humano individual e que a gente também tivesse um braço para empresas, para o corporativo. E depois eu trouxe um outro braço que tem muito a ver com a nossa história, que é a academia. Então hoje o Instituto ele tem um espaço para pessoa física. Se uma pessoa física quer, de repente, transformar uma experiência ou fazer um programa individual de como usar melhor o seu cérebro, através ou das emoções, nós temos um trabalho psicoterápico com o PNL, registrado no Conselho Regional de Psicologia, nós somos o único instituto que tem isso. Então ele tem um processo completamente diferenciado e ele é assistido individualmente. Se ele quer fazer um plano de carreira, um jovem que quer pensar na carreira, a gente atende individualmente. Aí nós temos uma parte que é a academia, que são todos os cursos internacionais e nacionais. Então a gente tem um praticante, se uma pessoa que está nos assistindo e quer fazer uma formação, ele vem e faz uma formação. Se ele quer fazer um curso de inteligência emocional, se ele quer fazer um curso de autoestima, se ele quer fazer um grupo, a gente tem um bate-papo uma vez por mês, onde ele vai lidando com a PNL de um jeito mais solto, mais sutil. Ele vem todo mês, ele faz um bate-papo de algumas horas e ele leva uma estratégia, leva um exercício. Então a gente também tem isso que é mais acessível para toda e qualquer pessoa, para alguém que quer de vez em quando experimentar, degustar isso, ele vem para cá. E aí a gente tem os cursos que são cursos de negociação, de como falar em público. Então isso é academia, a gente tem ali uma gama enorme de programas. E a gente tem a parte corporativa, hoje a gente trabalha cultura corporativa com a PNL, liderança, coaching, trainees, a gente tem programas desenhados com a PNL, e aí nós atendemos clientes no Brasil inteiro. Então o Instituto hoje tem essas 3 frentes, mas todas elas, muito claro para o cliente, que a gente tem uma metodologia que é de neurocompetências, que é de neurociência, que é de programação neurolinguística, que é de hipnose corporativa e hipnose pessoal. Então a gente tem uma metodologia que é diferenciada e que tem todo um procedimento, como você falou, da solidez do conhecimento. A gente tem certificações nacionais e internacionais. E eu gosto de dizer o seguinte, eu valorizo ter sim a validação nacional, porque eu estou no Brasil, eu tenho um compromisso com as pessoas que nos procuram, não os estrangeiros só, mas os brasileiros, e eu acho que é digno a gente deixar muito claro que o Brasil tem crescido muito, a gente tem muitas coisas já desenvolvidas. Eu estou fazendo um mestrado agora de cultura corporativa com PNL, porque eu acredito que é importante a gente ter os processos muito fundamentados, estruturados, dinâmicos, porque é importante ser dinâmico, é importante estar focado em resultado. Mas tem que ter um respaldo, de uma metodologia séria, pessoas comprometidas a fazer aquilo realmente
ser válido, né? Exatamente. Eu acho que isso é essencial. E hoje a gente atende o cliente identificando a demanda dele. Se ele vem já focado em fazer cursos, a gente tem essas possibilidades, mas ele pode também ter um foco no individual dele ou no programa de coaching. E aí a gente vai, identifica, porque a gente faz uma triagem, até para sermos éticos com o nosso cliente. Identificamos e aí dizemos para ele, às vezes ele diz, eu quero fazer um coach. E a gente diz, olha, o que você nos trouxe nos mostra que é interessante você fazer algumas sessões psicoterápicas, porque tem uma questão que é outra. E que se a gente fornecer um coaching, você vai sair insatisfeito, porque o ponto é emocional. E é um emocional que requer um processo psicoterápico. Ou a gente vai dizer, a pessoa diz, eu quero fazer psicoterapia no PNL, quero fazer hipnose porque eu quero descobrir. E aí a gente diz, olha, o teu ponto é muito profissional, o que está acontecendo é uma situação, um coaching executivo, um coaching de carreira, vai super te atender. E aí a gente trabalha com esse profissional dando todo um embasamento para ele, por que é importante ele fazer isso diferente do que ele imaginou. Que bacana. E onde a pessoa pode procurar mais informações, se ela tiver interesse aí em plantar a sementinha, né? Eu quero a transformação e vou buscar através do Talentos essa transformação. Qual é o site? Onde que ela pode procurar? Ela pode nos encontrar no www, Instituto de Talentos, entre o A e o T tem um H de humano, talentos.com.br. Ela pode nos achar nas mídias sociais, a gente está no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, a gente está no Twitter. Nós temos um canal no YouTube que eu vou convidar todo mundo a entrar, porque lá tem vários vídeos. A gente tem um canal do Instituto, a gente tem um canal que é Dirija a Sua Carreira, a gente tem um canal que é PNL Móvel, que é super legal, porque é no carro, e a gente vai falando como usar a PNL, bem dinâmico. Tudo bem que às vezes a gente recebe alguns clientes falando assim, pelo amor de Deus, vocês estão no carro! E a gente diz, é o nosso lado mais lúdico. E a gente tem um canal que é DR com Dolores, que eu falo sobre o amor, usando a PNL. Então, para casais, para, enfim, separações, ou para construções, ou para casamentos, como é que a gente pode usar a PNL? Bacana, ó, tá tudo aí embaixo, então se você quiser mais informações, acesse. Mas agora, pra gente terminar, eu quero te fazer uma pergunta que é um pouco polêmica. Okay. No sentido das emoções. Às vezes Sim. a gente constrói emoções que não são emoções que nos fazem bem. Lógico. Né? Muitas pessoas acabam por passar anos sem saber que aquela emoção que está limitando que ela seja feliz. Mas há pessoas que conseguem identificar isso. Então eu converso com muitas pessoas e elas me dizem, olha, eu sei que todo relacionamento que eu entro, o perfil da pessoa que eu procuro é sempre o mesmo. E aí sempre acaba, dá 3 semanas acaba porque não é isso que eu quero. Para essas pessoas, o que a gente pode falar para elas? Há como elas desenvolverem, ressignificar as emoções dela e o querer dela e transformar esse querer em uma ação positiva? Totalmente, Tabata, acho que você traz uma colocação maravilhosa, até super te agradeço. Uma das coisas, quando você me perguntou da programação neurolinguística, muitas pessoas vivem programações nocivas. Então, isso que você acabou de relatar, uma pessoa que repete o padrão. Então, toda vez eu me atraio por exemplo, um homem que tem essas características e eu sei que a relação vai terminar antes de começar. Eu sempre, no meu trabalho, faço isso quando acontece, eu sempre encontro um chefe assim e sempre acontece isso. Quando as pessoas têm isso é simplesmente uma programação. E não é uma programação que tem um modelo mental e um modelo emocional. Então, a gente pode transformar isso? Pode, graças a Deus. A gente pode se reprogramar. Então, uma mulher, um homem que vive relacionamentos iguais e sabe que aquilo vai gerar sofrimento, que é um padrão, ele é um candidato muito potencial para rapidamente mudar essa programação. Por quê? Porque já está tão estruturado que é super fácil entender os passos e fazer a transformação desses passos.
Agora, lógico, você falou muito algo que é essencial. O quanto eu quero, porque eu costumo dizer que você manter um padrão nocivo, ele gera um conforto, já é o conhecido. E normalmente o padrão nocivo, a pessoa se coloca num padrão também de vítima. Ah, de novo aconteceu isso, tá vendo? Eu até me abri, investi e de novo eu tô na mesma situação. Ah, eu fui pro novo emprego achando que eu tava cheia de esperança. Ou se bloqueia, né? Agora eu não quero conhecer mais ninguém. Ou eu não vou mais arrumar nenhum trabalho, porque nenhum vai dar certo, né? Eu vou ser autônoma, é o melhor caminho. Então, isso essa posição, que é uma posição imatura, é uma posição infantilizada, que às vezes nós, adultos, às vezes de 90 anos, tem. Isso é só uma programação. E como eu disse, a programação ela foi desenvolvida 21 vezes. Depois a gente acha que é nosso. Então a notícia boa, isso você aprendeu. Portanto, se você aprendeu, você pode aprender algo diferente. E isso é super comum, é o que a gente mais tem de pessoa física nos procurando. A pessoa diz, de novo aconteceu o que sempre acontece. Ou, na minha vida só acontece isso. Algum tempo atrás a gente recebeu uma cliente dizer assim, eu começo um relacionamento, ele se interessa por outra. E aí ele casa com a outra e eu fico solteira. Eu sou quase que auxiliar de Santo Antônio. Eu preparo para uma outra mulher. E aí foi muito interessante porque na fala já está a programação. Eu preparo para uma outra pessoa. É só uma passagem. Essa pessoa, ela passa pela minha vida, mas ela fica na vida de outra pessoa. Ela casa com outra pessoa. E aí, peraí, você quer casar? Você quer desenvolver uma outra programação? O que você quer? Porque muitas vezes, Tabata, a pessoa está repetindo a programação porque demanda a gente sentar e pensar, o que eu quero? Qual é a real inspiração? E o quanto eu estou disposta a investir no que eu quero. Porque querer consciente, o autoconhecimento, ele solicita o quê? Investimento. Se eu ficar sentada, esperando, tá, toda vez acontece isso, aí eu saio de casa, eu vou repetir o padrão. Agora, pensar o que eu quero, assumir o que eu quero, me posicionar de uma maneira diferente, dar informação do que eu quero, ir para uma entrevista dizendo o que você tem para me oferecer, né? De uma outra forma. O que essa empresa... Deixa eu pesquisar quais são os valores da empresa, qual é o modelo de gestão, qual é a cultura da empresa. Para ver se o outro se adequa também ao meu perfil, né? E o que você falou é muito, muito importante a gente ressaltar, de que às vezes as pessoas falam, olha, eu me comporto dessa forma, né? Eu preparo alguém para se casar com o outro. Então, no meu próximo relacionamento, eu já estou pensando o que eu preciso fazer com essa pessoa para ela casar com outra pessoa. Isso! Né? Como é que eu empurro ela? Exatamente, como que eu tiro ela da minha vida para ela poder se dar bem e casar com outra pessoa, né? E reprogramando esse comportamento, eu vou falar, não, o que eu posso fazer para essa pessoa para ela ficar comigo e casar comigo? E mais, Tabata, que a gente tem um programa, um curso que se chama Amor Contemporâneo. É maravilhoso. De novo eu sou suspeita porque assim. Amor Contemporâneo. Eu comecei a desenvolver esse programa quando eu comecei a perceber o número de frustrações em relacionamentos afetivos, e isso, coincidentemente, ou sei lá, foi no ambiente corporativo. Eu comecei a ver um monte de executivas e executivos penando, e muitas vezes a atenção deles no profissional sendo roubada porque tinha um conflito na vida afetiva. E aí a gente começou a falar sobre isso com os consultores aqui, eu falei, gente, vamos criar um amor contemporâneo, que é como lidar com o amor de uma maneira diferente. Porque no passado, a minha avó, ela se preparou para casar. E ela tinha uma programação muito clara e muito eficiente para ela se casar. A minha mãe também. E possivelmente eu também, né? Aliás, eu sou uma amante do casamento. Eu acho que o casamento é a melhor coisa do mundo. Eu gosto de casar. Por mais que seja 10 vezes, o casamento é maravilhoso. Eu gosto de casar, acho que o casamento é maravilhoso, adoro. Acho que é uma experiência única, acho que você desenvolve muitas competências numa relação a dois.
Agora, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, e as coisas mudaram, elas se programam para quê? Casar, eu estou segura, porque a primeira pergunta que a gente faz no curso é, ao invés de pensar o que você tem que fazer para o outro, o que você tem para oferecer para você se sentir uma mulher ou um homem altamente estimulante ou interessante, primeiro com você, para você viver uma relação de amor. Que uma relação de amor pressupõe, se for seu objetivo, um casamento, pressupõe uma união estável, pressupõe uma vida em comum. Ou, se você vai concluir que você nasceu para ter uma relação diferente, daquela estruturada como a relação esperada, que era pelas nossas avós, bisavós, enfim. Que tipo de união eu quero formar com o outro? E o que eu tenho efetivamente para oferecer, que se eu estivesse nos sapatos do outro, eu acharia interessante. Porque quando você vê pessoas que não conseguem ficar sozinhas com elas mesmas, que engatam no relacionamento atrás do outro sem saber o que tem para ofertar e o que quer da vida a dois. Quando você vê pessoas que começam a cobrar do outro, que o outro seja a razão da sua existência, a gente tem uma distorção. E aí, lógico, o outro vai correndo para os braços de outra pessoa. Assusta, né? Total. É um momento que assusta. Total. E a pessoa tem que se condicionar a pensar também dentro dela, né? E aí, se você está se perguntando, nossa, a Márcia está falando tanto de todas as habilidades emocionais, socioemocionais, que a gente sabe que existe agora nesse bate-papo, vá no Conaiso, www.conaiso.com.br. Lá você vai encontrar uma série de palestras também explicando conceituando o que é inteligência emocional, quais são essas habilidades, essas características tão importantes para desenvolver e, portanto, para você se conhecer melhor e poder se relacionar melhor com as pessoas. Márcia, foi um prazer, você tem uma luz muito bonita, muito obrigada por nos receber, por estar no Conaiso. E então, isso, gente, é isso. E a gente se encontra aí nas próximas palestras. Obrigada, muito obrigada.